momento da palavra. Vamos ouvir o nosso pastor que vai pregar a palavra e agora vamos orar por ele. Quem puder se levantar e estender as mãos aqui para o pastor, para que oramos em concordância, para que o Senhor venha falar conosco, igreja. Porque nessa aqui vamos ouvir a voz do Senhor. Maravilhoso Deus, soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Queremos te apresentar o teu servo, Pai, o teu anjo da igreja. E te pedir, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem usar ele. Vem usar ele na palavra e vem falar com cada um de nós. Pois necessitamos te ouvir. Oh, Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja uma palavra de cura, de libertação, e que vinha de consolo também, que venha nos consolar, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, já queremos te agradecer, Espírito Santo. E te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mais uma vez, usa o pastor, usa ele, abençoa ele, com a tua santa glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, igreja. Nós já começamos hoje o culto, hoje aqui é a igreja, já começamos pela manhã. Preciso desligar o botão, tá bom? Esse microfone, o botão do microfone. A gente já começou aqui hoje de manhã com o estudo bíblico, né? Vocês que puderem chegar um pouco mais cedo, chegue, façam esse curso, para a gente estar pegando mais a palavra de Deus, tomando posse daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Amém, igreja? Semana passada a gente falou muito sobre depressão. No domingo passado, o estudo foi sobre depressão. Aqui estendemos muito o tema e hoje foi sobre o poder da nossa fala, né? Nossa fala tem que edificar, ela tem que construir. As nossas bocas foram feitas para serem bocas de Deus na terra. Amém, igreja? Então, eu quero já convidar todos vocês para a gente agora abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Samuel 16. Samuel 16. A gente vai inicialmente ler um versículo e depois eu peço que vocês mantenham as suas Bíblias abertas, que a gente vai precisar fazer mais algumas leituras em seguida. Não necessariamente de agora, mas a leitura hoje principal é essa, que está em 1 Samuel 16, versículo 7. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 16. Diz assim a palavra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Amém? Podemos assentar. Hoje a gente vai trazer um pouco dessa meditação. E eu creio que aquilo que for para ser nutrido a sua vida, na sua fé hoje, você vai receber de Deus. Amém, Deus? Amém. Sempre quando a gente vai avaliando o que tem ocorrido no mundo, às vezes me faz pensar. Um exemplo foi quando começou aquela guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Lembra disso? A gente vai vendo ali uma devastação terrível. E eu sempre tive a oportunidade de estar conversando com alguém da Ucrânia que saiu de lá fugido, o filho que perdeu pai e mãe,
enfim, e histórias, da qual também me chama a atenção, é que muitos médicos, pessoas que estudaram muito, se esforçaram para ser um médico, para ser um advogado, para ser uma profissão de relevância, né? Se dedicaram ali muito tempo, e de uma hora para outra, aquele pai que tinha o seu consultório médico, ou aquela mãe que tinha uma atividade ali na sociedade, eles tiveram que abandonar tudo. Enfim, construções que fizeram, casas, né, que compraram, lugares que adquiriram bens, mas chegou a hora, de uma hora para outra, irmãos, eles tiveram que largar tudo. Muitos perderam tudo, inclusive a profissão, porque perderam a vida, porque tiveram que sair de lá e tiveram que se meter também à ajuda de outras nações. A gente sabe muito bem que a Alemanha é um país também que tem acolhido muito também, não só a situação da Ucrânia, mas em específico hoje. Eu estou me detendo nesse exemplo. Por que eu estou chegando a isso, irmãos? Porque, olha, a gente cada vez mais está vivendo um mundo cada vez mais intenso. Intenso em que sentido? De muitas informações pesadíssimas, terríveis, informações que às vezes não cabem, às vezes até no seu pensamento, e nem no meu, mas a gente tem que aceitar, né? Porque a gente está vivendo esse mundo assim. Há poucos dias, eu vi ali um pastor colocando uma nota na internet e colocando uma mensagem de uma jovem, aproximadamente 12 anos de idade, falando através de um vídeo que estava indo para a casa dos pais familiares, porque eles iriam fazer uma confraternização de família, ia ter churrasco, enfim. E ela deixou aquela mensagem ali, aquela jovem, e aquele pastor começa a mostrar aquela imagem e falar assim: olha, essa jovem tinha esses planos, nova, né? Mas veio um tufão, irmãos, e matou muita gente ali no Paraná. Não foi isso? Lembra disso? Eu vi esse vídeo também. São muitas informações diariamente chegando, e que a gente vê que as coisas para acontecerem, a gente não espera, mas a gente tem que se preparar. Amém, igreja? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque não é ruim, não é mal você lutar pelos seus ideais, não é pecado você lutar pelos seus sonhos, e Deus se alegra disso, entendeu? Mas a gente tem que observar que o tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão querendo mais ter do que ser. Entenderam? E a gente vê aqui nesse texto a gente vê já que Deus diz para um profeta que servia a ele, chamado Samuel. Ele fala para Samuel: Samuel, olha aqui. O que a gente vê logo aqui no texto é Deus falando para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque quem quer só buscar a sua vida alheia, só com seus ideais, esquecendo de Deus, isso é perigoso. Quantas vezes a gente não ouve, com todas essas catástrofes acontecendo, com pandemia, pessoas morrendo, se autodestruindo. No final da história, alguém sempre quer culpar quem? A Deus. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui também hoje, mais cedo. É uma verdade, irmãos. Quantas pessoas você vai falar de Deus para ela e às vezes ela questiona Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus deixou acontecer aquilo? Porque o próprio homem está se autodestruindo. Eu acredito que deve ter um microfone ligado, viu? Tem que desligar. Não? Amém, igreja? Então, o que adianta você ganhar tanta coisa nessa terra? Você lutar tanto para ter isso, para ter aquilo, e você não buscar Deus. O mundo vive assim. O mundo vive
das aparências, né? Geralmente a sociedade ela te valoriza por aquilo não que você é, mas por aquilo que você tem. Geralmente é assim ou não é, igreja? Porque Deus está falando sobre isso aqui. Se Deus está falando, porque realmente é isso que acontece. Quando a gente não busca a presença do Senhor em nossas vidas, conhecer mais a Ele, a gente vai se distanciando de Deus e a concordando com as coisas que esse mundo oferece e traz. Então eu quero falar um pouco hoje aqui a diferença de ter e a diferença de ser. Amém. Você pode ter, mas você não pode deixar de ser um filho e uma filha de Deus. Glória a Deus. Um filho e uma filha obediente à palavra dele. Um filho e uma filha que deseja conhecer mais a Ele. Amém. Não deixar que essas coisas que vêm de fora corrompam os seus corações. Jesus fala que o que sai da boca é o que está cheio do coração. E Deus fala aqui do coração. Deus fala aqui de mim e de você. Ele está falando aqui de um momento da história bíblica sobre a história de dois reis. O rei chamado Saul e o rei chamado Davi. E aí Deus pega a fala para o profeta Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura ou estatura. O que é isso? Performance, né? As coisas estereótipas. E às vezes a gente vê tantas coisas belas por fora, mas só Jesus sabe como está por dentro dessa alma. Amém? Então o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como é que está seu coração hoje? Está inclinado para Deus? Então observe que Deus, Ele não valoriza o exterior, mas o coração. Amém, glória a Deus. O verdadeiro sucesso espiritual não está em você possuir algo, mas ser alguém segundo o coração de Deus. Qual a diferença de Saul com Davi? Saul foi o primeiro rei a reinar no período da monarquia de Israel. Ali está Saul. E aí a gente precisa fazer alguns paralelos daquilo que é relacionado a Saul e daquilo que é relacionado a Davi. Vou precisar tocar esse microfone. Acho que é esse. Né? Tá dando muita... Vou tentar mais uma vez aqui. Se começar de novo, a gente troca, amém? Então, qual a diferença de Saul com Davi? A diferença estava onde, irmãos? No coração. No ser e no ter. Saul tinha roupas bonitas, era um muito grande, elegante. Diz a história que Saul era tão belo que todos ficavam admirados pelaquela performance de Saul. Mas só Deus sabia o que estava no coração daquele homem. Entendeu, igreja? Então a diferença é com Davi. A diferença estava no coração. Davi valorizou mais ser do que ter. E muitas pessoas estão preocupadas só em ter, e não buscam a Deus mais. Como é que você vai ser um verdadeiro adorador se você não busca a Deus? Como é que você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, se você não se interessa mais em buscar a presença dele? Saul realmente era aquela pessoa que valorizava mais o ter, e Davi o ser. Enquanto que Saul deu mais valor ao ter, Davi deu valor ao ser. A diferença entre Saul e Davi, igreja, não estava na força, na posição, na aparência. Estava onde? No interior. Entendeu? Deixa eu ver se melhora isso. A diferença entre Saul e Davi não estava na força, mas na posição. Aleluia. Aleluia. Não estava na aparência. Não estava. Deixa eu repetir aqui, a diferença de Saul não estava na força, mas na posição ou na aparência que estava o seu coração. Tinha Davi e tinha Saul. Enquanto Saul valorizou o ter, Davi valorizou o ser. Saul preocupava-se em manter a imagem, enquanto Davi desejava manter a presença. Saul se preocupava em manter a imagem. Quero ter mais isso, ter mais aquilo. Entendeu? Mas Davi estava preocupado aonde? Davi estava preocupado em ter o valor que Deus enxergava que ele tinha. Saul preocupava-se em manter a imagem, enquanto Davi desejava manter a presença. Saul temia perder o trono. Eu estou com medo de perder meu emprego.
de perder isso, de perder aquilo. Mas Davi temia perder do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Davi temia perder o Espírito Santo. E essa é a grande pergunta que a palavra de Deus nos faz hoje. O que é mais importante para você? É ter ou é ser? É uma pergunta. Entendeu? O contraste entre os dois reis revela o que realmente agrada o coração de Deus. O contraste de duas opções que a gente faz na vida vai revelar se nós somos realmente filhos ou se nós somos filhos de Deus. Entenderam? Amém. Que adianta ter um exterior tão impressionante, mas o interior vazio. Entendeu, igreja? O interior tem que estar sincero, tem que estar humilde, tem que estar obediente. Vamos abrir aí agora, 1 Samuel 13, versículo 13. Preste atenção que está aqui. O que é que Saul tinha? Por que eu faço essa conexão também com essas histórias da Ucrânia, do Brasil, das coisas que estamos vivendo hoje? Porque às vezes as pessoas lutam por tantas coisas, igreja, e depois de uns piscar de olho, ó, Deus leva tudo. E até às vezes pessoas que a gente ama. Não é verdade? Sim, a gente esperar. 1 Samuel 13. Amém? Sempre deixa a Bíblia aberta aí na região de Samuel. Olha o que está escrito. No 13. 13 dry ou do 13:3 ou do 13:13? 1 Samuel 13, versículo 13. Vocês acharam? 13, Draisen. Capítulo Draisen, verso Draisen. Não falou 3? 13. 3, não, 13, 13. Perdoei, tá bom? Acharam? Quem pode ler? Quem pode ler? Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Você sabe o que significa isso? Falando sobre o rei Saul. Ele parecia forte por fora, mas ele era fraco por dentro. Deus chamou Saul para obedecer, mas Saul preferiu agradar quem? O povo. Gente, a desobediência roubou a unção do rei Saul. E sabe o que é unção? É a capacitação que Deus derrama sobre nossas vidas, primeiramente para a gente vencer as batalhas do dia a dia e em seguida também falar do amor de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Você vê então aí o texto. No capítulo 10 de 1 Samuel, quem pode ler 23? Capítulo 1 Samuel 10, 23. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Está vendo aí? A estatura dele, a aparência. Olha esse aí. 10, 23. Engraçado. 10, 23, né? Você vendo aí a descrição como era Saul? Saul tinha aparência, mas não era. Saul tinha estatura de guerreiro, mas não tinha um coração obediente. Entendeu, igreja? Ele era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima, como você leu aí. Amém, igreja? Mas ele agia o quê? De forma louca, nécia. Ele não guardava o mandamento do Senhor, que é do Deus dele. Saul tinha armadura de guerreiro, mas não tinha coragem para lutar. Por que isso? Lutar com Deus, lutar em favor da palavra de Deus, não contra a palavra de Deus. Saul tinha armadura de guerreiro. Veja aí, 1 Samuel 17, 38, quem já achou? 1 Samuel 17, 38.
Saul tinha armadura de guerreiro, mas não tinha coragem para lutar. 17 o quê? 17, 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, porém lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. De quem eram essas ferramentas? De Saul. De Saul. Ele estava fazendo o quê? Vestindo Dando a vestimenta dele e emprestando para Davi. Porque tinha armadura de guerreiro, mas não tinha coragem para lutar. Irmão, você é revestido das armaduras de Deus, amém? Amém. Você tem capacete da salvação na sua vida, para quando vier uma flecha para destruir a sua mente, para confundir os seus pensamentos, está ali o Senhor colocando o capacete. E se tentar atingir seu coração, você tem uma coraça da justiça. Você tem um escudo que Deus nos dá, igreja. Ele nos dá uma espada, mas não é uma espada para matar ninguém, é a espada da palavra de Deus. E Ele nos guarda todos os dias, a nossa entrada e a nossa saída. Por isso que Ele diz que nós temos descalçado pelo Evangelho. Glória a Deus. Amém, Pai. Agora, você tem todas essas armaduras, mas não quer lutar. Quer se entregar. O rei Saul tinha tudo isso, mas estava terceirizando para outro aquilo que ele tinha que fazer. Tem coisas que a gente tem que fazer, então a gente está colocando para o outro fazer. Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Então ele tinha ali, ele confiava mais no ferro da armadura do que no poder de Deus. Quem depende de aparência, perde o poder da fé, igreja. Saul tinha uma posição e nome na terra, mas havia sido rejeitado por Deus. Você quer ver isso? 1 Samuel 11, 15. Vamos lá? Saul tinha posição de rei na terra. Vamos lá? 1 Samuel 11, 15. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Tinha uma posição na terra, não tinha? Quem de você buscar tanta posição na terra e sem a presença de Deus, igreja? Não, hoje eu vou lutar por isso, pastor. Não, hoje não tenho tempo para Deus. Não, deixa mais um tempo, deixa chegar mais um mês depois. E nunca chega esse dia, igreja. Quando é que vai chegar o tempo de você buscar mais a Deus? Que adianta você buscar tantas posições externas e não buscar a presença de Deus? Então Saul ele tinha essa posição. Amém? Ele tinha essa posição, Saul. Ele tinha a posição de rei. Ele tinha ali uma credencial para os homens verem, para a sociedade ver. Mas havia rejeitado a Deus. Mas havia sido rejeitado por Deus. Ainda em 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Quem já achou? 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. Você está conseguindo entender? Não. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenara. Entendeu? Amém. Aquilo que você tem que fazer e você terceiriza. Entendeu? Joga para o outro. Você lembra da história de Adão e Eva? Sei. Você lembra da história de Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva, não foi, gente? Para ter uma família linda, para viver uma vida de abundância, uma vida de alegria, de paz. Deus fala para Adão: olha, Adão, tudo que vocês têm aqui, ó, tudo, só tem uma coisa. Eu tenho um princípio para aplicar no seu coração, Adão e Eva. Esse princípio é o princípio da obediência. Entendeu? E aí Deus fala: olha, tudo aqui é seu, mas aquilo ali você não toca.
Tem coisa que o inimigo vem para a gente fazer, tocar em coisa que não é da gente, igreja. Para a gente colocar a mão onde não deve. Entendeu? E o que vai acontecer ali? Diz a palavra que vem um enganador e começa a fazer um bate-papo ali com Eva. Talvez, não sei se está usando WhatsApp, Facebook, um telefonema de casa, uma ligação convencional, telefone que é de casa para casa, ou no celular. Estou só falando de linguagem figurada, amém? Para você entender o mistério. Mas aí diz a palavra que vem e começa um bate-papo. Um bate-papo que às vezes vai encher o coração de Eva, vai ali elogiar Eva, mas depois vem o veneno. Esse veneno que você não pode beber, porque pode ter morte espiritual. O que aconteceu? Diz a palavra que Eva vai e come daquilo que não era para comer. Porque ele disse, olha, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai fazer as mesmas coisas que Deus faz. E hoje que a gente vive é isso, igreja, não é verdade? É o homem querendo ser mais do que Deus. É o homem achando que domina tudo no mundo. Não é verdade? Se você acompanhar as coisas que estão acontecendo na atualidade, os senhores do mundo, a gente fica assim altamente assustado. E a gente vai vendo que tudo está se cumprindo na palavra de Deus, igreja. Tudo está se cumprindo, amém, irmãos? E aí Eva vem agora e dá para Adão. Adão vem também e morde a isca. Irmãos, às vezes tem coisas erradas que sua esposa está fazendo, mas você tem que orientar para ela fazer o certo. Tem coisas erradas que o marido está fazendo, mas você como esposa tem que orientar para que ele faça certo. Eu posso ouvir alguém por isso? Amém. Só que Adão, ele viu que estava errado e concordou com o errado. Aí vem Deus e fala, Adão! Adão! Aonde você está, Adão? Aí Adão fala, eu estou escondido. Por que, Adão? Comeste daquilo que eu falei que não era para comer? Aí sabe o que ele faz? Nós já estamos muito isso aqui, irmãos. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a desculpa, né? Entschuldigung, né? Desculpa. A outra coisa é perdão. São duas palavras diferentes. Entendeu? Desculpa você pode até liberar, mas depois você está acusando a pessoa de novo. O perdão não. O perdão é quando você libera. E aquilo que essa pessoa te fez um dia, te machucou, te ofendeu, mesmo que você lembre, não vai te causar mais nenhuma dor. Alguém entende? E diz a palavra então que Eva, ela dá para Adão, Adão come, e Deus vem e fala com Adão. Porque aquilo que Deus fala para você, é para você. Não, mas Deus falou isso comigo, meu irmão. Não, mas Deus falou isso comigo, minha irmã. Se Deus falou, por que você vai aceitar essa orientação errada? Entendeu? E aí o que vai acontecer? Adão vem e fala, olha Deus, é o seguinte. A mulher que você me deu foi por causa dela que eu pequei. O que ele estava fazendo aí? Ele estava terceirizando uma responsabilidade dele e jogando no outro. Eu não sei se você concorda comigo. Amém. Terceirizando, estava dando uma desculpa. Desculpa é diferente de perdão. Amém, igreja? Quem perdoa não fica querendo se vingar agora. Ama. Quem perdoa, ama. E perdão é uma decisão. Como também amar é uma decisão. Amém, igreja? Amém. Então, o que é que Deus, ele fala para Deus isso? Ele se desculpa, acusando Deus, tá vendo? Que é desde lá do Éden que o homem já acusava Deus.
Entenderam? Desde o Éden, o homem já... Foi você, Deus, que me deu essa mulher, e agora a culpa é dela. Que me deu, que não era para comer. Você está conseguindo entender? E aí vem Deus falar com Eva. Eva, por que você fez isso, Eva? Aí Eva teve ainda para quem culpar. Culpou o adversário. Foi por causa da serpente. E Deus não quer isso na nossa vida, igreja. Deus quer que a gente assuma a nossa responsabilidade daquilo que está errando e reconhecer em Deus e pedir perdão para Ele. Amém. E pedir perdão para aquela pessoa que a gente ofendeu, que a gente machucou. Você entenderam? Pedir perdão. Amém, igreja? Amém. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente está falando aqui do ter e do ser. Amém, igreja? Então você veja que eles não perdoaram. Eles se desculparam. É por causa disso. É por causa daquilo. Por isso, aquilo que Deus coloca sobre a sua vida, para você fazer, não é para você terceirizar. Não é para você jogar para outro. É para você assumir. Saul fez isso. Porque ele queria realmente ter a razão. Eu tenho a razão. É ela que está errada. É ele que está errado. Eu que tenho a razão. Consiga colocar esse texto tudo sentadinho aí, irmãs? Na cadeira, tá bom? Como a gente falou mais cedo, pede os irmãos para liberar as vaguinhas dele. Amém? Então Saul tinha uma posição e o nome na terra, mas havia sido rejeitado por Deus. Saul ele foi chamado pelos homens, mas foi reprovado por Deus. Amém, igreja? Ele foi chamado pelos homens. Então veja, você pode até ter, mas você não pode deixar de ser o filho de Deus, de ser um adorador a Deus, de ser aquele que olha e que busca ao Senhor. Amém, igreja? Ser. Então Saul tinha trono, mas não tinha mais Espírito Santo. Olha aqui, 1 Samuel 16,14. 1 Samuel 16,14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16,14. O Espírito Santo se retirou de quem? De Saul. Porque ele queria só ter. Ele não queria ser um homem obediente a Deus. Um homem que honrava a Deus. Amém, igreja? Eu pedi para o pessoal a gente colocar as crianças lá atrás, viu, irmãos? Para justamente evitar essa movimentação na frente. Tá bom? Que dispersa. Vamos lá então. Ele manteve a coroa, Saul, mas perdeu a presença. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a sua alma. Você está entendendo, irmãos? Então, ele manteve a coroa, mas não perdeu a presença. E sem o Espírito Santo na vida dele, até o trono dele tornava vazio. Você sabe quanto tempo Saul ele reinou? Sabe quanto tempo ele reinou? Sem a presença do Espírito Santo? Sei. Você sabe quanto tempo durou Saul reinando sem a presença do Espírito Santo? Sabe quantos anos foram? 40 anos. Imagine, irmão, você fazendo a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Você até faz, mas Deus não está lá. Está conseguindo entender? Por isso que a gente tem que buscar o temor a Deus, igreja. Buscar a presença dele. Então, ele manteve a coroa com o Espírito Santo. Saul tinha tudo para ser o maior, mas terminou sendo como exemplo de fracasso. Porque o coração dele se afastou de quem? De Deus. Grande, bonito, robusto, cheio de ferramentas, cheio de vestes, cheio de elementos para o mundo ver, mas vazio de Deus. Aí o que a gente vai ver? Deus pega, fala para Samuel: Samuel, o meu espírito não está mais nesse homem não, porque ele só quer ter e não quer ser obediente, adorador. Você está entendendo? Quantas vezes eu conheço lugares que as pessoas estão ali pregando a palavra,
Que as pessoas estão ali pregando até o evangelho, porque a palavra, ela é viva, igreja. Amém? Amém. A palavra, ela cura. A palavra, ela liberta, ela salva. Mas é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Entenderam? Mas já vi situações que a pessoa fazia milagres, tinha prodígios, tinha maravilhas. Mas a pessoa estava totalmente fora da verdade de Deus. Enganando as pessoas. Como tem hoje muitos lobos, né? Em meio às ovelhas. Muita gente enganando aí o povo de Deus. Procure examinar as escrituras, irmãos. Davi não tinha, mas ele era. Davi não tinha estatura, mas era grande em humildade. Amém, igreja? Amém. Com uma da sua humildade, Davi era o menor. 1 Samuel 17,14. 1 Samuel 17,14. Davi era o menor. Olha ali. E Davi era o menor. Quem achou aí? Está vendo? Davi era o menor. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Está em 1 Samuel 17,34. Ele era pequeno aos olhos dos homens. Davi, viu, igreja? Abra aí 1 Samuel 17,14. Quem já achou? 1 Samuel 17,14. Davi era menor. E Davi era menor. E os seus 3 maiores seguiram a Saul. Você está vendo? Davi era menor. Ele era menor. Ele era pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Quem é fiel nas coisas pequenas? Sway. Quem é fiel nas coisas pequenas, Deus vai te colocar nas grandes. Às vezes as pessoas estão tão impressionadas. Olha, não tem quase ninguém, não vem quase ninguém. Irmãos, para com isso. Deus quer ver o seu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus, para poder tirar o povo de mais de 3 milhões de pessoas do Egito, Ele não precisou usar milhões de pessoas. Ele usou apenas um, que viu um coração fiel a Deus. Deus conta com você. Deus quer ver um coração fiel na sua vida com Ele. Amém, igreja? Amém. Davi não tinha armadura, mas ele era protegido pelo Senhor dos Exércitos. Aonde você está buscando a sua força? Aonde você está buscando a sua esperança? Porque até o Samuel pegou. Aí, a gente leu 1 Samuel 17,39. 1 Samuel 17,39 diz que Saul, ele se acovardou para enfrentar o gigante, para enfrentar o Golias. Qual é o Golias que você está enfrentando hoje na sua vida? E diz a palavra que ele dá as armaduras dele para Davi. E aí Davi pega a bota, aquelas armaduras, em respeito ao rei, em consideração ao rei, ele vai lá e coloca. Mas sabe o que ele faz? Ele teve que tirar, porque era tudo pesado para ele. Aquelas armaduras do rei Saul, era tudo pesado. Ele teve que tirar. Aí ele falou, eu não posso andar com isso. Porque quando você procura o caminho só do ter, você perde o caminho do ser. Entendeu, igreja? Nós temos que buscar mais esse caminho de ser realmente um adorador de Deus. Obediente à palavra dele. E ele vai te honrar, igreja. E aí Davi falou, eu não posso andar com isso. Então Davi tirou aquilo sobre si. Está em 1 Samuel 17,39. Porque agora ele deu tudo aquilo para Davi enfrentar o Golias. Entenderam? Mas Davi disse, olha, Golias, olha, gigante, você não é maior do que o Deus que eu sirvo. Você tem que dizer para este mundo, olha, o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer tipo de gigante que está tentando me oprimir, que está tentando me matar, que está tentando tirar a minha paz, que está tentando roubar a minha fé. Eu tenho um Deus muito maior do que esse Golias. É o Deus que está acima de tudo e de todos. Aleluia! Posso ouvir por isso? Amém. Você tem esse Deus, igreja. E você não sai daqui hoje dizendo
que isso que está te sufocando vai ser maior do que o Deus que você serve. Não é o tamanho do gigante que você vê, é o tamanho do Deus que você serve. Eu posso ouvir aí uma glória a Deus, aleluia? Você está entendendo isso? Nós somos filhos, igreja. Nós somos luz, nós somos trevas. Então Davi não tinha armadura, mas era protegido pelo Senhor dos Exércitos. Davi não tinha nome ainda na terra. Não era conhecido, mas já era conhecido pelo céu. Às vezes o que você está fazendo para Deus, às vezes a sua atitude que está agradando ao coração de Deus, muitos não estão vendo, mas Deus está vendo. E Ele vai te exaltar. E Ele vai te honrar. Seja fiel a Deus. Busque mais a palavra de Deus. Busque mais intimidade com Ele. Mais uma vez, Tiago diz, como a gente leu, Deus diz assim: se achegue a Deus, e Deus vai se achegar a vocês. Se sujeite mais a Deus. Se submeta mais ao Senhor. Porque Ele vai te dar força para você resistir a esses gigantes que estão tentando te destruir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, olha só. Então, Davi não tinha nome ainda na terra, mas já era conhecido no céu. Aleluia. Chega uma hora que lá em 1 Samuel 17:55, 1 Samuel 17:55, vocês que estão já afiados na Bíblia, quiser abrir, 1 Samuel 17:55, qual que está escrito lá? Quem já achou? Vamos lá, igreja. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Quem era esse? Abner. Quem era essa pessoa que ele estava perguntando quem era? Davi. Davi. O homem vê a aparência, mas Deus vê o teu coração, igreja. Você não precisa ficar se destacando, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa ficar criando altar para si próprio. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz, igreja, que quanto mais a gente se chegar a Deus, Ele vai chegar a nós. Quanto mais Deus vai dar para nós algo, mais humilde nós temos que ser, igreja. Porque Deus deu para Saul. E sabe o que foi Saul fez? Ficou soberbo. Eu tenho toda a força. E ficou 40 anos ainda reinando. Mas sem Deus. O que adianta você ganhar tantas coisas e perder Deus na sua vida? Não é verdade, igreja? Era Davi, que ninguém conhecia ele, mas Deus já conhecia o coração de Davi. Aleluia. Ninguém conhecia, mas Deus havia escolhido ele. Quando o céu te aprova, escute isso. Ei, quando o céu te aprova, não importa quem ainda não te reconhece. Aleluia, quando o céu te aprova, não importa quem ainda não te conhece. Amém. Ou te reconhece. Glória a Deus. Davi não tinha poder terreno, mas tinha o poder do Espírito Santo. Sejam cheios hoje. Sejam cheios hoje do Espírito Santo. Sai daqui hoje forte no Senhor. O mundo tenta te enfraquecer, mas o Senhor te fortalece, igreja. Davi não tinha poder terreno, mas tinha o Espírito Santo. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Irmãos, você ouviu também a notícia que lá no Paraná tinha um pessoal que estava orando numa casa, em meio a todo aquele tufão que matou muita gente, destruiu a cidade toda. Aquele pessoal que estava orando, o tufão veio, até rondou sobre a casa, mas não atingiu. Destruiu a cidade toda. Aquela casa estava de pé. Casa de madeira, né? Isso. Você está conseguindo entender? Casa Por quê? de madeira. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus estava ali sobre aquela família. O Espírito Santo que está em você, igreja. Não esqueça o Espírito Santo. Não deixe que nada venha entristecer o Espírito Santo dentro da sua vida. Amém, igreja? Davi disse no Salmo 51:11:
Quem pode ler? Davi diz assim, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Pode tirar tudo, mas não tire o teu Espírito. Davi sabia o que realmente importava. A presença de Deus, por isso ele orava. Não tires de mim o teu Espírito. Davi tinha o essencial. Um coração que agradava o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje com o seu coração. Mas procure agradar a Deus. E uma das formas que a gente pode agradar a Deus é através da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Saul teve o trono, mas perdeu o coração de Deus. Davi começou cuidando de ovelhas, mas terminou guiando uma nação. A diferença, Saul tinha mais, não era. Saul tinha, mas não era. Davi não tinha, mas era. Amém, igreja? O que está te roubando o tempo seu com Deus? Reflita sobre hoje isso. Não deixe que aquele tempo seu com Deus seja tragado ou furtado com o sistema deste mundo. O tempo de buscar o Senhor. O Senhor diz na palavra dele, buscar-me-eis. Se você me buscar, você vai me achar. Hoje Deus continua procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Gente que valoriza mais o ser do que o ter. Mais a presença do que a posição. Mais a obediência do que a aparência. Amém, igreja? Amém. Porque o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Foi onde nós começamos. Que o nosso coração seja o lugar onde Deus se agrada em habitar. Mesmo que o mundo não veja, Ele vê. Você crê nisso? Amém. E isso é tudo que precisamos ser para sermos vitoriosos em Sua presença. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Natan? Não ouviu, não? Já, depois da oração, vai. Cuidado com o meu celular. Vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como é que está seu coração, como é que está sua fé, mas saiba que hoje na convicção de que você não está sozinho, de que você não está sozinho. Existe uma presença chamada Espírito Santo que tem realmente tomar todos os lugares que às vezes você está sentindo vazio e vazio. Porque esse lugar não vai ser nada deste mundo que vai preencher. Somente Ele pode preencher esses vazios que ficam às vezes dentro da nossa alma. E você pergunta, por que está assim? É porque o Espírito Santo quer entrar na sua vida, amém, Deus? Isso, o rei Saul, ele não estava preocupado. Ele estava preocupado em ganhar mais, em posições. Mas sabe que hoje com o coração, segundo o coração de Deus. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Pai Santo e querido, neste momento, Senhor, eu rogo a Ti, Pai. Eu rogo a Ti, Deus, em favor da Tua igreja, Pai. O Senhor sabe, Pai, que cada um aqui está